São 6 horas, 2 minutos. Agora nós já vamos diretamente a Brasília. Larissa Lopes traz aqui mais detalhes sobre o projeto Antifacções. Oi, Larissa. Oi, Débora. Boa tarde para vocês e para todos. Olha, acabou agora a apresentação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em relação a esse projeto Antifacções. E o governo Lula prepara vários projetos, né? São ao menos 4 voltados à segurança pública, e isso após pesquisa mostrar justamente que essa é uma das maiores preocupações dos brasileiros, e agora a gente já vê que começou um período eleitoral e será bastante voltado a isso. A proposta apresentada hoje, Débora, tem 2 pontos principais, assim, que foram destacados pelo ministro, é que, dentre os pontos, estará, então, autorizada a criação de empresas fictícias e também a infiltração de policiais e até de delatores nessas facções. E as empresas fictícias terão todos os documentos e tudo mais e vão servir, então, para fazer negócios ali com essas facções, de certa forma, para identificar a atividade criminosa. O ministro disse que isso, então, não seria ilegal, já que é o que está previsto no pacote, que hoje foi enviado à Casa Civil, passará por reformulações, também atualizações, aperfeiçoamento, e depois pode ser que ainda este ano seja enviado ao Congresso. Mas a organização criminosa hoje é extremamente sofisticada, ela não pratica só crimes, matando, roubando, furtando, ela monta empresas que transacionam com outras empresas. Então nós perfeitamente, as autoridades podem eventualmente criar uma empresa fictícia para transacionarem com essas empresas usadas como fachadas ou usadas para fins ilícitos, e assim perceber o modus operandi, o modo como operam essas empresas. Então, as empresas voltadas para o crime. Então, uma forma mais sofisticada, mais atualizada de infiltração na organização criminosa. Bom, então foi enviado já à Casa Civil essa proposta anti-facções, e hoje, mais cedo, também o Ministério da Justiça lançou um programa Município Mais Seguro, em parceria com o Ministério das Cidades, com investimento inicial de 170 milhões, com o objetivo de fortalecer guardas municipais e integrar uma atuação ao Sistema Único de Segurança Pública. A primeira fase contempla 215 municípios, com efetivo superior a 100 agentes, que vão receber recursos para equipamento, capacitação e padronização de protocolos e uso da força. Do total dos recursos, 100 milhões serão destinados à compra de armas não letais, coletes balísticos e treinamentos sobre uso diferenciado da força. Outros 65 milhões financiarão projetos de polícia comunitária e ações de combate à violência contra a mulher. Débora. Obrigada, Larissa Lopes, pelas informações. Bem, o projeto trata de várias coisas, né, Vera? Principalmente do aumento de pena. O ministro falou em atualizações de protocolos, infiltração de policiais e de colaboradores. Na verdade, eu achei que isso já acontecesse. Talvez seja a forma, né, de realizar esses protocolos. Asfixiamento financeiro, um ponto importante. O governo dando uma resposta aí para o combate ao crime organizado. Resposta que vem aí em boa hora, na verdade um pouco já atrasada, poderia ter vindo ainda antes, era necessário esse projeto. Ele organiza, sistematiza uma série de ações no combate às facções criminosas. Havia aquela dúvida, né, polêmica quanto ao nome do projeto, e acabou prevalecendo a versão que não chama de antimáfia, por não querer dar vazão à ideia de que aqui operam facções no esquema das máfias, e que poderia ser lido como uma autorização, por exemplo, para ações antiterroristas de outros países dentro do Brasil. Então, foi uma preocupação ali que algumas autoridades tinham, e que prevaleceu essa visão de não chamar, portanto, de projeto de lei antimáfia. Eu ainda não li a íntegra do texto final que foi ao Congresso. Eu tinha lido algumas das versões que estavam em discussão, tanto o anteprojeto feito lá atrás, quanto algumas versões intermediárias. E a grande preocupação de quem atuava e de quem atua no combate ao crime organizado era que esse projeto contivesse mecanismos de proteção
aos agentes de segurança, de proteção a promotores, procuradores, policiais, inclusive quando eles deixarem os postos, para evitar que aconteça, por exemplo, o que aconteceu com o ex-delegado-geral Rui Ferraz, que foi assassinado. Não se sabe se ele foi assassinado por razões ligadas ao tempo em que ele combateu o crime organizado, mas se ele contasse com a proteção posterior a deixar o cargo, seria mais difícil alvejá-lo. Então, esse tipo de coisa é importante. Eu não vi como ficou a versão final em relação a isso, mas o que se sabe é que vai ser um projeto que vai demandar a aprovação de várias propostas legislativas, porque tem alterações no Código Penal, alterações no Código de Processo Penal, então não é um texto único, e sim são vários. De qualquer forma, projetos que são infraconstitucionais, né, Vera? Diferentemente da PEC da segurança, que é uma alteração no texto constitucional, pelo menos no aspecto da tramitação, não exige aquela maioria qualificada de 3/5 da PEC. Vamos ver como é que o governo se articula para aprovar isso no Congresso. Essa pauta da segurança é uma pauta muito importante, mas a gente tem que lembrar que vem ano eleitoral por aí, e essa pauta justamente vai ser disputada aí pelos dois lados, né? Exatamente. A oposição quer ter o monopólio, né? A direita quer ter o monopólio das ações e das políticas na área de segurança pública. A esquerda sempre teve muita dificuldade de trafegar nessa área, mas o que a Larissa nos trouxe mostra uma evolução em relação ao que sempre foi o discurso de esquerda para a área de segurança pública. Então, o governo está mostrando aí a preocupação em encaminhar esses assuntos e em também dialogar com os municípios, né? Trazendo aí um plano para interligar as guardas municipais também ao Sistema Único de Segurança Pública e vai criar um banco unificado ali de organizações criminosas e de dados ligados a essas facções. Isso é uma das coisas mais relevantes. Um trabalho de inteligência bem feito, inclusive para a asfixia econômica e financeira dessas organizações, depende de um bom arsenal de informações, de um banco de dados que seja nacional, que seja constantemente alimentado e que seja de acesso a todas as polícias estaduais, a Polícia Federal, também as guardas municipais, para que funcione algo que seja, de fato, um sistema único de segurança pública. Então, esse Banco Nacional de Organizações Criminosas é um dos instrumentos mais importantes trazidos pela matéria apresentada hoje pelo ministro Ricardo Lewandowski. E quando a gente fala do asfixiamento financeiro, né, que é um ponto de extrema importância, porque hoje o PCC, vou falar do PCC mais especificamente, né, é uma organização já internacional, porque está em diversos outros países, está em todo o Brasil, começou em São Paulo, mas está em todo o Brasil, e a gente já acompanhou operações de lavagem de dinheiro do PCC envolvendo postos de gasolina, motéis, hoje um esquema de lavagem de dinheiro em lojas de brinquedos em shopping centers foi alvo de uma operação aqui em São Paulo por parte do PCC. Então, são vários os ramos da economia onde o crime organizado está infiltrado. Exatamente, e muitos outros que a gente provavelmente não sabe. O setor imobiliário, por exemplo, é também tido como um setor bastante permeável à infiltração do crime organizado, e ainda falta detectar melhor a presença das facções como o PCC nesse setor imobiliário, setor de construção civil. Então, tudo isso eu acho que vai ser facilitado com uma atuação mais unificada por parte dos entes federados, e isso é importante que aconteça. Então, é preciso que se deixem aí as divergências políticas de lado para apoiar o texto. É claro, fazer alterações aqui e ali, discutir o conteúdo das medidas, tudo isso é óbvio, é salutar, é necessário, porque a gente está falando de medidas complexas que mexem em todo o arcabouço ali da legislação penal brasileira e que trazem uma nova maneira de trabalhar no combate ao crime organizado. Mas é importante que o ciúme e que ali a defesa do território, né? Não, aqui é minha área, aqui é meu território, não se sobreponham à necessidade de uma ação unificada. E muitas vezes isso tem acontecido. Até a resistência que havia por parte da Polícia Federal
para a criação de uma agência nacional de segurança pública decorria muito do fato de que ela não queria abrir espaço e não queria abrir mão de algumas das suas prerrogativas. Então, isso tudo tem de ser enfrentado na discussão dessa matéria.